Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Na semana passada eu gravei aqui um vídeo falando a respeito do pastor Silas Malafaia, que ele havia sido incluído naquele inquérito envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro. E, inclusive, eu falei aqui também, posicionamento aqui, e falei que isso estava errado, que isso não poderia ser assim, e que o Brasil hoje vive uma juristocracia, né? Então, um poder mandando nos outros poderes. Então, isso é muito complicado. E, inclusive, eu disse também que havia ouvido os áudios do pastor Silas Malafaia e disse que não havia nada demais naqueles áudios. Mas quando eu disse isso, eu falei nada demais em relação que pudesse incriminá-lo nesse processo, né? Mas não falei nada a respeito do linguajar dele nos áudios. E ele foi muito criticado por causa disso. Ele foi muito criticado, inclusive no meio evangélico, por causa disso. Nós sabemos que isso foi uma estratégia da Polícia Federal e do STF no sentido de denegrir a imagem dele, né? De prejudicar a imagem dele junto ao povo evangélico, ou seja, desacreditar o pastor Silas Malafaia. E nós vimos também, eu entendo também, né, que além disso, vazar esses áudios é crime, isso é ilegal. A polícia e o judiciário fizeram uma coisa que é ilegal, é um crime. Não pode ser esse tipo de comunicação assim pessoal, não pode ser vazada dessa forma. Mas aí o pastor Silas Malafaia veio a público e ele fez um vídeo pedindo desculpas. Só que o pedido de desculpas que ele deu, o pedido de perdão que ele fez, pareceu um tanto quanto querendo se justificar. Então eu tenho aqui esse vídeo e eu quero assistir esse vídeo novamente com vocês para a gente analisar essa situação, né? Eu não quero aqui entrar no mérito dele como pessoa, né? Eu quero simplesmente abordar essa questão do linguajar. É certo para o cristão, para o crente usar palavrão? Né? Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Tá certo o cristão falar palavrão? Né? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Mas antes vamos assistir esse vídeo e vamos observar o que o pastor Silas Malafaia então faz aqui nesse vídeo, comenta aqui nesse vídeo. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é para meus irmãos evangélicos. Algum amigo está assistindo? Conhece algum evangélico? Passe para ele. Você é meu irmão evangélico? Passe para os outros irmãos. Eu quero dar aqui uma resposta. Alguns irmãos meus criticaram, né, as minhas conversas privadas e palavras que eu disse em conversa entre eu e o presidente Bolsonaro no telefone dele. E eu quero dar uma resposta e vou começar aqui com palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou começar com isso. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Agora preste atenção a isso aqui. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, uma pequena partícula, e não vês a trave, um grande obstáculo que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. Esse vídeo era para pedir desculpas, pedir perdão. E parece que ele está acusando as pessoas que, digamos assim, ficaram incomodadas, não vou dizer nem escandalizadas, mas ficaram incomodadas com o fato de ele usar palavrão no âmbito da comunicação dele pessoal com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos continuar assistindo. É verdade que de vez em quando eu falo palavras indevidas. E vou dizer aqui com honestidade, até palavrão. Eu erro. Eu estou igual o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, do versículo 19 ao 25, uma síntese, né? O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu quero, isso eu faço. Descubro uma lei que está comigo. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso está perfeito, correto. Nós somos pecadores e todos nós estamos à mercê da nossa muitas vezes à mercê da nossa natureza carnal. Senhor Jesus. E Jesus é que nos E eu quero aproveitar livra. E dizer o que Jesus falou em João 8,7. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é aí que nunca falou uma palavra indevida ou um palavrão? Ou pensou só em você pensar, não precisa falar não, você está pecando. Quem? Sabe, gente, é um negócio incrível esse julgamento.
Eu vou dizer uma coisa para vocês, se não fosse a misericórdia do Senhor, Lamentações 3, 22 e 23, eu já teria sido destruído pelos meus pecados e pelos meus erros. Todos nós, né, já teremos sido destruídos, né? Nós só estamos vivos pela graça e pela misericórdia de Deus. Tá? Eu clamo pela misericórdia do Senhor. Eu estou aqui em busca de aperfeiçoamento para chegar no estado de santidade no céu. E tenho falhas, isso é uma verdade. Agora, preste atenção a isso aqui. Aqueles que me criticaram, e até alguns me caluniando e tentando tirar proveito político, olha o que eles fizeram. A coisa mais importante, típica de fariseu hipócrita, que Jesus condenou em Mateus capítulo 23, versículo 24. Condutores cegos. Vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Os que me criticaram não falaram do crime que cometeram. É inviolável a privacidade. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição, que são as garantias individuais. É crime! É verdade, como eu falei aqui, né, é crime. Então, nesse sentido, ele está certo. E agora, isso também não justifica a atitude de usar palavrões, né? Vamos lá, vamos continuar assistindo. É crime manifestar a privacidade de alguém. Eles não criticaram isso, não falaram nada. Tipo de hipócritas. Engolem camelo e se engasgam com mosquito. Como cristão, eu só posso fazer uma coisa. Aqueles que ficaram escandalizados com as minhas palavras, me perdoem, porque eu tenho fraquezas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 8:9 que quem fica escandalizado é fraco. Romanos 15:1 diz, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Agora ele está dizendo que as pessoas que ficaram incomodadas, escandalizadas com ele, são fracos na fé. Bom, vamos lá. Depois a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre isso. Não agradar a nós mesmos. Então me perdoe, mas quero dar um aviso. Se essa Gestapo de Alexandre de Moraes vazar conversas privadas do meu telefone, deve ter até palavrão. Então me perdoem e orem por mim. Agora, olha onde chegou a baixaria da Globo News. Colocar um pastor para me atacar. Que jornalismo bandido! A imprensa oficial de Alexandre de Moraes. Que vergonha! E o próprio pastor que me ataca tentando tirar proveito político, vazar no áudio dele falando a mesma coisa que eu falei. Mas eu quero dizer o seguinte, quem me calunia, me difama, até por paixão política, sabe? Eu quero dizer uma coisa, está todo mundo perdoado. Porque Jesus falou em Mateus 6, 14 e 15, se eu não perdoar as ofensas de quem me ofende, Deus não pode perdoar as minhas ofensas. Então, está tudo perdoado. Agora, é uma coisa interessante. Amém. Está tudo perdoado. Nós somos, a graça de Deus está sobre nós, né? Mas veja que ele disse que se mais áudios vierem a público, vai aparecer ele dizendo palavrões. Eu agradeço muitos irmãos, pessoas amigas que não evangélicas são, me defenderem. Um padre, olha só, Dom Léo Assis fez uma defesa tremenda a meu respeito. Obrigado a todos vocês. Agora eu fico vendo assim, pessoas que me conhecem, sabem do meu caráter, caladas, gente até amiga, calada, omissa, não diz nada nas redes sociais, com medo de perder seguidor. Muito bem. Há um texto lindo da Bíblia que é Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Agora, escute isso aqui, gente. A coisa não são palavras minhas. A coisa tem a ver com liberdade religiosa, tem a ver com liberdade de expressão e com uma nação livre. É isso que está em perigo. Vocês sabem que tem uma questão do mundo espiritual. Você não é obrigado a concordar comigo, mas por favor, orem por mim. Eu sei o que eu estou fazendo e não estou pedindo para ninguém fazer o que eu faço, mas orem pelo Brasil. Interceda pela minha vida, porque há muita maldade, perversidade, perseguição incrível. E sabe o que eles querem? Me calar e me prender. Mas eu não tenho medo, porque eu sou livre em Cristo. Me bota numa jaula, eu vou continuar livre. Essas aqui são verdades. Obrigado a todos. Deus abençoe você, sua família. Deus tenha misericórdia do Brasil. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Muito bem, aí está o vídeo então do pastor Silas Malafaia, né? E nesse vídeo então ele, o que ele faz aqui? Ele parece que se justifica, né? Ele não parece que está pedindo desculpas, nem parece que está pedindo perdão. Ele, eita, pera um pouquinho. Propaganda aqui.
E não parece que ele está pedindo perdão, ele parece que está se justificando, né, diante do que aconteceu. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que para uma pessoa experimentar uma mudança, ela precisa reconhecer o seu erro, né, e entender que aquilo foi errado. Né? Então, me parece que ele não vê como, a maneira com que ele fala nesse vídeo, parece que ele não vê isso como uma coisa muito errada, que é natural, que faz parte. Inclusive eu ouvi um outro pastor defendendo o pastor Silas Malafaia, o pastor Vagnão, dizendo, mas quando você chuta o canto do sofá com o dedo pequeno do seu pé, né, o que sai da sua boca? Né? Então, será que isso está correto? Será que está certo o crente usar e falar palavrão? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Não importa o que o pastor Silas Malafaia pensa, não importa o que eu penso, o que importa é o que a Bíblia diz e o que nós devemos, então, buscar viver no nosso dia a dia. Né? Então, eu quero só trazer alguns textos aqui para a nossa reflexão e aí já vou encerrar aqui esse vídeo. O primeiro deles é Provérbios capítulo 12, versículo 18. E ele diz assim, palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Então, palavras precipitadas são como pontas de espada, machucam muitas pessoas, né? Mas as palavras dos sábios são medicamento, é remédio. E Provérbios 10, 19, olha só. Quem fala demais acaba caindo em transgressão. Tem uma outra versão que diz, no muito falar não falta transgressão. Na revista Almeida Revista e Atualizada. Nessa versão aqui que eu estou lendo, que é a Nova Almeida Atualizada, diz, quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. E aí eu quero ir para o Novo Testamento, um texto que fala mais claramente sobre isso. Ele diz assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Olha só, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então isso é muito importante. As palavras que saem da nossa boca não podem ser palavras sujas. Tem a outra versão, a Almeida Revista Atualizada, diz torpe, palavra torpe. É a mesma ideia. Nenhuma palavra suja deve sair da nossa boca, mas unicamente aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade das pessoas que estão à nossa volta, e tem que transmitir graça para as pessoas que nos ouvem. Agora, veja o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Linguagem obscena no falar. Então, tudo isso tem que ser banido da nossa vida. É por isso que Tiago escreveu lá na sua carta, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele escreveu o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Então, os mestres, os pastores, né, especialmente aqueles que estão na mídia, eles acabam sendo julgados com maior rigor. Então, a palavra de Deus fala sobre isso. Então, aquilo que está sendo exigido do pastor Silas Malafaia é perfeitamente natural de acordo com aquilo que a Bíblia está nos dizendo aqui. Né? Aí ele diz assim, eu continuo falando em Tiago 3, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Né? E ele diz, olha, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Né? Aí depois ele fala dos navios, e ele diz no versículo 5 também, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Tá? E aí depois ele diz que a língua é fogo, é mundo de maldade, né? E depois fala sobre que o ser humano, no versículo 7, domina, né, toda espécie de animais, mas não consegue dominar a sua própria língua. E depois ele diz no versículo 8, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Tá? E depois ele diz no versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então, meu irmão e minha irmã,
olhando para aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, a resposta para essa pergunta, um crente deve, ou pode, né? Deve não, né? Mas um crente pode falar palavrões, pode usar palavrão, linguagem obscena, suja, falar coisas que são consideradas até pelos não crentes como palavras indevidas. A resposta para essa pergunta é não. O crente não pode falar palavrão, não pode se envolver em rodinhas de colegas contando piadas sujas também. Não pode participar dessas coisas. Nós, como crentes, precisamos buscar viver de um modo santo, justo, que agrade a Deus. É isso que o Senhor espera de nós, né? E para concluir aqui esse vídeo, eu quero então lembrar a palavra do Senhor Jesus para os líderes religiosos da época dele, né? Em Mateus 12, 34, ele disse assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Nós devemos pedir perdão quando falamos palavrão. Se você fala palavrão, você deve pedir perdão a Deus. Quando você usa esse recurso, você extravasa dessa forma, você tem que pedir perdão a Deus. E o Senhor vai te perdoar. O Senhor perdoa todos os nossos pecados. Confesse isso como um pecado na sua vida, peça perdão a Deus e peça que o Senhor te encha do Espírito Santo. Porque se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter domínio próprio, nós vamos ter longanimidade, nós vamos ter essas virtudes que vão nos permitir refrear a nossa própria língua. Então, meu irmão e minha irmã, teria sido muito bom se o pastor Silas Malafaia viesse a público, né? Já que ele é um líder espiritual, é um mestre, conforme diz aqui Tiago 3:1, e dele é exigido um maior rigor, teria sido muito bom que ele tivesse vindo a público e pedido perdão. Irmãos, me perdoe, eu usei, né, falei palavrão ali nos áudios e tudo mais, né, e quero dizer para vocês que eu não vou mais fazer isso, né? Eu vou procurar não fazer isso com a graça de Deus na minha vida e com a unção do Espírito Santo. Não vou mais usar desse recurso. E não falar disso como uma coisa normal. Parece que está virando normalidade usar palavrão no meio evangélico, no meio cristão. A gente às vezes vê até na internet vídeos de pastores pregando que escapam palavrão, porque em casa eles fazem uso do palavrão. Então, chega no púlpito, tenta se controlar, mas quando vê, sai para fora aquele palavrão, né? Então, a gente tem que pedir para Deus: Senhor, me purifica, me limpa. E eu me lembro que eu fui visitar uma senhora, ela tinha mais de 80 anos de idade, ela estava sofrendo de Alzheimer. E ela estava nos últimos dias da sua vida. Fui lá orar com ela, pedi que Deus estivesse ministrando na vida dela, trabalhando ali, cuidando de tudo que ainda viria por acontecer na vida dela, né? E aí tinha um familiar dela ali, né? E depois de nós orarmos por ela, eu fui conversar com o familiar. E o familiar falou uma coisa interessante. Ele disse para mim assim: olha, pastor, uma coisa que a gente está percebendo é o seguinte, ela tem falado muito palavrão, né? E eu fiquei pensando, mas como assim falado muito palavrão? Ela era uma senhora temente a Deus, servia na igreja, fazia a obra de Deus. E aí ele me explicou, era o filho dela, me explicou: olha, ela antes de se converter, ela falava muito palavrão. Mas depois que ela se converteu, ela nunca mais falou palavrão. E agora que ela está com Alzheimer, ela está esquecendo das coisas atuais e está lembrando das coisas do passado, e está voltando a falar palavrão. Veja só como a nossa mente, né, ela nos engana, né? O nosso subconsciente. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, me limpa, Deus, me limpa, me purifica, me lava no teu sangue, Jesus. Remove todas essas impurezas que estão no meu coração, na minha mente. Tira tudo isso para fora, Senhor, e me enche do teu Espírito. Aí, meu irmão, nós vamos falar coisas que vão edificar a vida das pessoas. Nós vamos falar palavras que vão transmitir graça para as pessoas, conforme nós lemos aqui nesse texto bíblico. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e fica aqui então esse desafio, né, para todos nós. Nós não devemos falar palavrão. Temos que pedir que o Senhor intervenha na nossa vida e nos liberte disso. Liberte você disso se você tem vivido essa realidade. Que o Espírito Santo te liberte, que o Senhor te liberte disso e te encha do Espírito Santo para que você possa ter um linguajar saudável em nome de Jesus. Amém? Você concorda com isso que eu
que eu disse aqui? Você concorda com o pastor Silas Malafaia? Escreva aí nos comentários o que você acha sobre isso. Você acha que ele deveria ter pedido perdão? Ou você acha que ele está certo naquilo que ele fez, né? O que você pensa sobre isso? Eu gostaria de saber. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante para que outras pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus através do nosso canal aqui. E também, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal e ative as notificações também para que você possa ser avisado quando nós viemos aqui a postar um vídeo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.